Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o Dr. Fábio Lins, ele que é doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Salamanca, na Espanha, procurador de Estado e professor de Direito da Universidade Federal de Alagoas e do SESMAC. Nosso assunto, a nova lei dos concursos públicos no estado de Alagoas, que eu gostaria que agora o professor Fábio Lins fizesse, digamos assim, um arremate final, não é, do que representa essa lei, de tudo que foi colocado, que aprimora tanto para os candidatos como para o Estado, não é, na avaliação, como também na forma de encaminhar as pessoas ao serviço público, garantindo essa isonomia de direitos. Bom, Gorete, minha avaliação é bastante positiva. Eu acho que essa lei ela fará com que todos saiam ganhando, né? A administração pública vai ter um pouco de dificuldade de aplicá-la. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. Porque ela estava, de certa forma, acomodada, acostumada. Estava numa linha de conforto. De conforto, né? Exato. De fazer concurso de acordo com a sua conveniência, de acordo com as regras que ela considerava mais adequadas. Lógico, isso não significa dizer que ela estava descumprindo a lei, porque não existia lei. A realidade é essa. Algo muito solto, não é? Isso. Alguns Existiam, pareceres, na verdade, alguns entendimentos consolidados, entendimento do STF sobre determinada matéria, né? Então, algo que ficava, de certa forma, numa zona de incerteza. Muitas jurisprudências também, né? Muita jurisprudência. Agora, a administração passa a ter parâmetros mais claros para reger o seu próprio comportamento perante o concurso, né? Então, isso deixa a administração pública numa posição de maior dificuldade em ter que justificar seus atos, cumprir todas as determinações legais. Por outro lado, o próprio Poder Judiciário passa a ter parâmetros mais claros para realizar sua atividade de controle, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas. Todos esses órgãos, a própria Procuradoria-Geral do Estado, quando ele for efetuar sua atividade de controle preventivo. Então, esses órgãos todos passarão a se submeter a determinados parâmetros que são os mesmos em todos os concursos, né? Antes, cada concurso tinha a sua própria regra. Agora, todos os concursos se submeterão às mesmas regras, à mesma normativa. Isso é muito bom. Por outro lado, isso não tira da administração pública a possibilidade de, a cada caso, estabelecer novas situações. Então, isso não vai engessar a administração. Agora, não tenha dúvidas que quem sai ganhando mesmo são os candidatos e a sociedade, que passam a ter uma lei moderna, avançada, e que define direitos e deveres de forma bem clara. Perfeito. Professor, o senhor que é autor de diversas obras voltadas, não é, para concurso público, direito administrativo, concurso público, o que o fez se aproximar dos concursos públicos? Bom, são várias as razões que me levaram a me aproximar do universo, para mim é fascinante, dos concursos públicos. Seja inicialmente na condição de concurseiro, porque eu também nessa condição permaneci durante algum tempo, me preparando para as provas, mas já na minha atividade profissional, na advocacia pública, eu sempre gostei de lidar com a consultoria, questões de direito administrativo, especialmente na área de servidor público. Então, os concursos sempre foram um tema, uma temática que me interessaram, né? Mas, especificamente falando, no magistério jurídico, eu sempre tive muito contato com estudantes se preparando para concursos públicos. Então, isso me fez sentir realmente o outro lado da moeda também, né? Portanto, já que dentro dessa experiência, o que justifica, por exemplo, o que condiciona, em geral, alguns concurseiros demorarem tanto, viverem à disposição do estudo e demorarem tanto para garantir uma aprovação no concurso? Qual a sua avaliação sobre esse universo dos concurseiros? Vejam, são pessoas que levam muito a sério essa missão de se preparar para um concurso. Porque uma coisa é você dizer que está se preparando, apenas se inscrever no concurso. Outra coisa é você vivenciar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a realidade de alguém que realmente quer ser aprovado. Então, eu acho que essas pessoas se sacrificam, essas pessoas abrem mão de várias coisas em prol de algo que elas consideram maior. E eu acho que elas vão, ao fim de tudo isso, colher frutos bem interessantes, porque a realização de um projeto pessoal e profissional realmente não tem preço. Bem, entre os seus livros já publicados, o mais recente que trata
sobre Graciliano Ramos e administração pública. É um livro que vem num momento em que a sociedade brasileira questiona a ética da representação pública, né, das gestões públicas no país. E, nesse contexto, qual é a contribuição que é dada por este livro? Bom, o livro ainda não foi publicado, ele deve estar sendo publicado em meados de abril. Já uma editora, que é a Editora Fórum, já concordou com a publicação. E o grande objetivo desse livro é exatamente destacar a trajetória de Graciliano Ramos na administração pública. Muita gente não sabe, mas ele exerceu 5 diferentes cargos. Ele foi secretário de Estado e municipal de Educação. Ele foi diretor da imprensa oficial, foi prefeito e foi inspetor federal de ensino secundário. Vários cargos, mas sempre uma marca em comum: a austeridade, a seriedade, o compromisso com a coisa pública, a ideia de que o que é público não pertence a ninguém, pertence a todos, não pertence a alguém especificamente. Não bastasse tudo isso, Graciliano foi um gestor inovador. Ele foi alguém à frente do seu tempo, ele era transparente, prestava contas. Então o livro basicamente comenta os relatórios do prefeito Graciliano Ramos, algo inédito no direito brasileiro na época. E hoje em dia, no cenário jurídico nacional, não havia um estudo que se dedicasse aos aspectos jurídicos desses relatórios. Então eu acho que a minha pequena contribuição é mais nesse sentido, dar à população alagoana, nos seus 200 anos, e à população brasileira, o testemunho de alguém que dedicou boa parte de sua vida, de seu tempo, ao serviço público, mas isso não é algo que é normalmente divulgado. As pessoas conhecem o Graciliano escritor. Apenas, praticamente. Brilhante escritor, para mim um dos melhores do mundo, da história, da literatura, mas ele tinha também outros talentos, dentre eles o de ser um gestor realmente exemplar. Ético. Isso, a ética era o nome de Graciliano. Pois bem, num momento como esse, é bem oportuno lembrar, que existe exemplo, né, na Terra a ser seguido. Sim. O senhor tem um blog Cultura e Viagem, e os 200 anos de Alagoas nesse contexto, como fica? Bom, eu ao longo dos últimos 4 anos que eu resolvi criar esse blog para me dedicar a algumas questões fora do direito, né? De certa forma é a minha válvula de escape. E eu me sinto muito feliz quando eu descubro algo que me chama a atenção e resolvo compartilhar essas informações com o público, né? Então, na verdade, é um blog sem maiores pretensões, mas que acabou assim tendo uma boa quantidade de visualizações. E eu destacaria principalmente algumas postagens sobre grandes alagoanos que ainda são desconhecidos do grande público. Pessoas que fizeram muito pelo Brasil, pelo mundo, e que ainda não receberam o devido reconhecimento. Então, esse espaço é apenas com o objetivo de difundir ideias, informações, e isso me dá muita satisfação pessoal. Voltando ainda à questão dos servidores públicos, estes já concursados, digamos assim, como o senhor vê a questão da reforma da Previdência, querendo unificar, não é, as condições de servidores públicos com trabalhadores da iniciativa privada? Bom, eu vejo com preocupação, como todo brasileiro, evidentemente. Lógico que a administração pública e a iniciativa privada não são mundos tão distantes assim, que justifiquem tratamentos tão díspares, né? Porque, tradicionalmente, nós tínhamos um sistema de aposentadoria do servidor público muito mais favorável do que da iniciativa privada. Então, é lógico que existiam privilégios, muitos deles já foram cortados, já existiam situações de distorção, mas eu acho que você não deve equiparar esses dois universos, essas duas realidades, para baixo, né? Você tem que colocá-los numa posição elevada. Elevada, exatamente. O que eu acho que muitas vezes está acontecendo nesse debate inteiro é colocar todo mundo numa situação de dificuldade. Então, você comprometer o trabalhador, o servidor público e colocar nele o peso de toda essa reforma, não considero que seja justo. Até porque a reforma está sendo necessária não pela responsabilidade de quem contribui para a Previdência, não é? Porque a contribuição dos trabalhadores, em geral, sejam eles públicos ou privados, é compulsória. É compulsória. Então, tem que buscar alternativas e que existem antes de prejudicar aos trabalhadores. Lógico que tudo, na verdade, a vida em sociedade exige esses sacrifícios coletivos. Todos devem abrir mão de seus interesses pessoais, muitas vezes,
e em prol de um interesse comum. Mas isso não pode ficar, como eu disse, sobre as costas de um grupo, de um segmento da população, normalmente que é aquele segmento que mais acaba pagando pelo preço de gestões ineficientes, corruptas, que não tiveram nenhum tipo de compromisso com o interesse da sociedade. Voltando ainda à questão do concurso público, o que se estabelece, em geral, essa nova lei em relação a negros, quilombolas, as questões da discriminação, a discriminação existente? Veja, já existe no âmbito federal, né, uma lei que trata, a Lei 12.790, se não me falha a memória, de 2015, que trata das cotas na administração pública federal. Essa lei, ela trata especificamente, em um dos seus capítulos, das pessoas com deficiência e dos idosos. Então, há reserva de vagas, inclusive um percentual de 20%, não é até 20%, é de 20% para pessoas com deficiência, critérios favoráveis às pessoas de idade elevada. Agora, eu não localizei nessa lei, eu li rapidamente antes de vir para cá, nenhuma regra que tratasse do acesso, né, das pessoas negras, no caso da previsão de cotas para essas pessoas. Tá? Então, até que haja uma lei expressa nesse sentido, ainda não há um tratamento, digamos, distintivo para tais pessoas. Concurso público, ainda que esbarre muitas vezes na lei de responsabilidade fiscal, ainda é a forma de estar na atividade, no serviço público, de forma mais segura, não é isso? Sim, não tenha dúvida quanto a isso. Na verdade, a administração pública tem uma série de agentes públicos, né, de diversas categorias. Tem os agentes políticos, né, que se submetem às eleições, tem mandatos eletivos, temos os agentes em colaboração, os particulares, como os mesários, os jurados, e tem também aqueles que prestam serviço de caráter profissional à administração pública, que são os professores, os médicos, os advogados, os jornalistas. Essas pessoas podem ter diversos vínculos no serviço público. Pode haver um vínculo estatutário, um vínculo seletista, né, dependendo da situação. Se é uma empresa estatal, ela vai ser seletista. Normalmente a administração direta e autárquica tem estatutários. Dentre os estatutários e os seletistas, a regra é o acesso através do concurso público, porque é isso que viabiliza a isonomia e a eficiência. Mas a administração pública brasileira tem cada vez mais feito uso de expedientes como a terceirização, a contratação temporária e outros expedientes que nem sempre são utilizados da forma adequada. Então, isso não tenha dúvida que precariza a figura do concurso público. Então, isso é algo que a sociedade tem que estar de olho, né? Atenta. Atenta, exatamente. Eu agradeço a sua participação, professor Fábio Lins, por essa oportunidade de conhecer mais sobre o ingresso pelo serviço público na administração, seja do Estado, no caso aqui do Estado, mas é uma contribuição valiosíssima entre tantas outras que o senhor tem feito através de suas publicações, dos seus livros. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gorete, e obrigado também aos seus telespectadores. Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.